Quero saudá-los nessa noite com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém? Louvamos a Deus por essa oportunidade que nos dá de estarmos aqui juntos para apresentar ao Senhor o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração. Eu não canso de dizer que aqui é o melhor lugar que Deus tem para nós nessa noite. Poderíamos estar em muitos outros lugares, mas esse é o lugar que Deus preparou para estarmos nessa noite. Hoje nasceu o neném do Vicente, mais da Lu. Essa madrugada a bolsa rompeu e levou ela para o hospital e o neném nasceu. Está muito feliz, nasceu bem. Um pouquinho quase prematuro, porque com 36 semanas, né? Mas já está muito bem, graças a Deus. Então, os irmãos, lembrem do Vicente nas suas orações e também para poder dar um telefonema, alguma coisa assim para ele, que vai ficar feliz, né? A Batian também, hoje, levei a Batian para internar, ela tinha que fazer uma cirurgia da vesícula. E foi chegando à tarde, ela foi ficando ansiosa, né? A idade, e acho que era a primeira cirurgia que ela ia fazer, nunca tinha feito cirurgia. Aí nós fomos lá com ela, levei ao hospital e acompanhamos. Depois o Elcio passou lá, conversou um bom tempo com ela e ela foi acalmando o coração. E mais ou menos 5 horas ela entrou para a sala de cirurgia. E o Samuel, mas a Yuma estavam lá assistindo. Depois eu telefonei e disse, graças a Deus, estava correndo tudo bem. Então, lembre-se de orar pela Batian também, por essa cirurgia que ela está fazendo. Vamos abrir as nossas Bíblias em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3. Segunda Timóteo, capítulo 3. Os irmãos encontraram? Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu quando aqueles. Paulo está dizendo que os últimos dias seriam dias difíceis, ou algumas versões diz dias trabalhosos. Os últimos dias serão dias muito difíceis sobre a face da terra. E é engraçado essa perspectiva. Todas as vezes que nós abordamos essa questão da temporalidade na Bíblia,
é bom que se saiba que Jesus inaugurou o tempo dos últimos dias. Então, a vinda de Jesus, né, a vinda do Messias, com Jesus é inaugurado o tempo do fim. Então, em Jesus, as promessas, as profecias, tudo quanto Deus havia prometido se cumpre e se concretiza. Por isso que Jesus, ele abre o tempo do fim. Quando nós falamos em tempo, olhamos a Bíblia nessa perspectiva da temporalidade, nós precisamos entender isso e partir dessa perspectiva. Jesus inaugura o tempo do fim, Jesus inaugura os últimos dias. Se Jesus inaugurou o tempo do fim, se Jesus inaugurou os últimos dias, imagina hoje, 2000 anos depois. Então nós vivemos os últimos dias dos últimos dias. Nós vivemos o fim do tempo do fim, ou seja, pelo passar do tempo, não é? Os irmãos estão me ouvindo bem? Está dando para ouvir bem lá atrás? Acho que é o retorno, Breno, mas está. Se os irmãos estão ouvindo, para mim está ok. Nos últimos dias sobrevirão dias difíceis, tempos trabalhosos. E pelo menos nesse texto aqui que nós estamos lendo, por que Paulo está dizendo que os últimos dias serão dias difíceis e dias trabalhosos? Paulo não está dizendo que é por causa de aspectos naturais ou coisas relacionadas à natureza. Paulo não está dizendo que os últimos dias serão dias difíceis porque a camada de ozônio vai para o espaço e o calor vai aumentar na face da Terra e Anápolis, que nunca chegou aos 40 graus, está chegando aos 40 graus, coisa inacreditável para quem viveu aqui mais de 40 anos, né? Paulo não está dizendo que os últimos dias serão dias difíceis por causa do calor, por causa dos terremotos. Jesus é que fala isso lá em Mateus 24. Mas o ponto que Paulo aborda, que tornaria os últimos dias difíceis e trabalhosos, seria por causa do comportamento humano. Então, o comportamento humano iria transformar esses últimos dias em dias extremamente difíceis. Comportamento humano, o comportamento do ser humano nesses últimos dias transformariam a Terra num lugar inóspito e muito difícil de viver. Quais seriam esses comportamentos? Eu quero abordar pelo menos 3 ou 4 aqui. O primeiro deles, Paulo diz, porque os homens serão egoístas. Os últimos dias serão tempos difíceis e tempos trabalhosos, porque os homens, por causa do comportamento humano, por causa do comportamento do ser humano, o comportamento humano ia transformar esses últimos dias em tempos extremamente difíceis e trabalhosos, porque os homens serão egoístas, né? Nós podemos usar aqui vários sinônimos: egoístas, ensimesmados, voltados para si mesmos, né? Colocando os seus desejos e a sua vontade sempre adiante de todas as coisas. Então, egoístas, autocentrados, ensimesmados. Mas se eu traduzisse literalmente do grego para o português, a palavra egoístas aqui quer dizer philéu autoi, ou seja, amantes de si mesmos. Ou seja, nos últimos dias os homens serão amantes de si mesmos, ou seja,
o amor próprio, o individualismo seria colocado acima de toda e qualquer coisa. A Bíblia diz que nós devemos dar graças a Deus por tudo e em todo o tempo. Não é isso? Dar graças a Deus por tudo e em todo o tempo. E eu fiquei remoendo, e remoendo, e remoendo. Como é que eu vou dar graças a Deus pela morte? Como é que eu posso dar graças a Deus pela morte, que é essa intrusa, que causa rupturas, destrói esperança, não é? Como é que eu posso dar graças a Deus pela morte? Mas quando eu começo a pensar nesse ser humano dos últimos dias, eu fico pensando, se esse homem não morresse, se os dias dele não fossem abreviados sobre a face da terra, imagine esse homem dominado pelo pecado, egoísta, autocentrado, só pensa nele mesmo, só pensa no amor próprio, em ser amado, é como uma sanguessuga que só quer receber, não pensa nunca em dar. Eu fico pensando, imagina se esse trem não morresse. Não é? Imagina o que seria essa figura. Eu cheguei à conclusão, seria muito parecido com o diabo. Não é? Seria assim, par a par com o diabo. Seria uma humanidade tão distanciada de Deus e do caráter de Deus, que seria humanidade à semelhança de Satanás, demoníaca, completamente maligna, cheia de malignidade demoníaca. Então, os últimos dias, eles se transformariam em dias difíceis por causa disso. Primeiro, as pessoas seriam amantes de si mesmas, egoístas, ensimesmadas, só enxergando os seus próprios desejos, a sua própria vontade, passando por cima até do amor a Deus. Porque na sequência, Paulo vai dizer, serão egoístas e avarentos. A palavra avarento, que é uma palavra do nosso português, ela vem da palavra grega, que quer dizer filéu argyrion, ou seja, aquele que é amante da prata, aquele que é amante do dinheiro. Então, um homem egoísta, amante de si mesmo, ensimesmado e amante do dinheiro acima de toda e qualquer coisa. E por fim, amante dos prazeres. Então imagina esse ser humano dos últimos dias. Imagina esse ser humano dos últimos dias e nós entenderemos por que Paulo está dizendo que esses últimos dias serão dias difíceis e trabalhosos, por causa do comportamento humano, por causa do ser humano que a sociedade está produzindo. Pessoas egoístas, ensimesmadas, amantes do dinheiro e, consequentemente, das coisas, muito mais do que de Deus e muito mais do que dos seres humanos. Então, esse é o mundo que nós recebemos e que vivemos nesses últimos dias. Amigos ou amantes dos prazeres, muito mais do que amantes de Deus. Então, é um homem que se afasta de Deus, ele não ama a Deus, não quer amar a Deus, e à medida que ele se afasta de Deus, se distancia de Deus, mais perdido, mais próximo das trevas, da escuridão, de Satanás, esse homem vai ficar. Então, o ser humano tem transformado a terra, de fato e de verdade, num
verdadeiro inferno. Os dias têm sido dias difíceis, não é por causa das intempéries da natureza, que também colabora para os dias serem difíceis, mas o que tem transformado a vida em momentos extremamente difíceis sobre a face da terra é exatamente esse ser humano egocêntrico, egoísta, ensimesmado, distanciado de Deus, voltado para si mesmo, que não se importa com os outros, que não consegue enxergar o outro. E nesse ponto, Paulo está dizendo que essa humanidade dos últimos dias vai ser uma humanidade desafeiçoada. Sem afeição natural. Quando a palavra de Deus está dizendo que sem afeição natural, me causa uma dor profunda no coração, porque o ser humano não teria nem mesmo aquela afeição que até os animais têm pelos seus correspondentes, pelos seus animaizinhos, por suas crias, né? Eu já li algumas histórias. As pessoas costumam colocar fogo no pasto na época da seca, pelo menos tem diminuído, né? Mas já ouvi falar de muitas galinhas que foram queimadas no pasto, ali protegendo os seus pintinhos. O calor vem, o fogo vem, e os pintinhos começam a ficar tontos, ela traz todo mundo para debaixo das asas e morre ali queimada juntamente com os pintinhos. Ou seja, isso é afeição natural. Instintivamente ela reage no sentido de proteger os seus filhotes, né, os seus filhotinhos. E esse mundo sem afeição natural, esse mundo de desafeiçoados, as pessoas vão perdendo a noção das coisas, até dessa afeição natural. Os filhos vão perdendo essa perspectiva da afeição natural. Outro dia eu ouvi uma coisa extremamente dolorida, né, assim, dolorosa. Um pai falando que teve um dia que ele teve que chegar em casa e reunir a família e falar assim: gente, é o seguinte, eu não quero ser só o pagador de contas aqui nessa casa. Eu não quero ser lembrado só para pagar as contas. Eu não quero ser lembrado só como alguém que compra as coisas e que oferece as coisas para vocês. Ou seja, ele está dizendo: eu queria um pouco de afeição. Então, nós vivemos dias tão ruins e que ficam ruins por causa do comportamento humano, por causa dessa falta de afeição natural, porque até mesmo aquele sentimento quase que instintivo, né, de pai para filho, dos filhos para os pais, vai desaparecendo. Os filhos que não têm assim pudor nenhum de sangrar os pais, assim, que não tem, tipo assim, é um ego assim enorme e doentio, que é uma draga. Uma insatisfação e uma ingratidão sem limites. Aí os pais, né, que Deus nos dê graça e entendimento, né, os pais também não sabem como lidar com essa questão e acabam alimentando um sentimento de desafeição. Temos aqui boa parte da minha geração, né, dessa geração dos 50, os mais novos, né, que nos ouçam, nos perdoem. Mas a nossa relação com os nossos pais era muito diferente da relação
que os filhos têm hoje com seus pais. E muito porque nós não soubemos educar e não estamos sabendo educar os nossos filhos. É força da cultura, é força do tempo presente, é a pressão do mundo? E nós estamos cedendo a essas pressões. E nós estamos sendo levados nessa avalanche e estamos criando uma geração autocentrada, egocêntrica, amante de si mesma e, consequentemente, sem afeição, desafeiçoada. Porque os pais, às vezes, não têm aquilo que Hebreus diz, né, a força da correção, porque não tem tempo para desenvolver a afeição. Não existem vínculos afetivos que são criados não por coisas que são dadas, mas pela vida que é ofertada e pelo tempo que é gasto na aproximação e na conversão do coração de um para os outros, né? De um para o outro, do pai para o filho, do filho para o pai, da mãe para os filhos, dos filhos para a mãe. A Bíblia diz que quando ele vier, ele converteria o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais. Ou seja, haveria uma convergência de coração para coração. Mas nisso envolve o quê? Trabalho, envolve tempo, envolve disposição, envolve sabedoria, envolve saber criar esses momentos. E nesses momentos que são criados, a afeição, ela é gerada. Aí o temor, o respeito, o amor, o carinho vão afugentando o sentimento egoísta, o sentimento egocêntrico, o sentimento de desafeição. Essa é a palavra que mais me dói, desafeiçoados. Sem afeição natural. Ou seja, parece que não se importam. Perdeu até aquele instinto que os animais ainda continuam tendo, né? E os seres humanos perderam esse instinto. Eu lembro da minha geração, não era raro, né? Aqui deve ter alguns casos assim. Mas nós tínhamos que começar a trabalhar muito cedo. Nossos pais não tinham, e a maioria não podiam nos dar absolutamente nada, porque não podiam, né? E a gente tinha que começar a trabalhar, e não era raro você ter que tirar do seu, que você começou a trabalhar, começou a ganhar, para poder ajudar no sustento geral da casa e da família. Eu, quando vim para Anápolis, eu vim sozinho, com 14 anos, eu trabalhava, pagava meu aluguel, pagava minha comida, comprava minha roupa, comprava meu sapato, ainda esticava o máximo que eu podia para poder levar um pouco para minha casa, para minha mãe, para ela ajudar ali a cuidar dos meus irmãos. Me fez mal? De jeito nenhum, foi o maior ensinamento que eu recebi na minha vida. Me ensinou a ver o custo e a dificuldade das coisas, me ensinou a valorizar o esforço e o trabalho da minha mãe. Eu vi que era difícil, que a vida é um grande desafio, a vida é uma grande luta. E aí eu fui entender o quanto minha mãe lutava, o quanto a minha mãe pelejava, o quanto era penoso o trabalho dela, e ela nunca desistiu. Então, a afeição,
que é o contrário desse tempo presente, do presente século, ela é uma coisa que precisa ser desenvolvida. Afeição são vínculos de alma e de coração. Afeição são vínculos que são profundos, de amor, de carinho, de respeito, de doação, de entrega. Então, Paulo está dizendo que os últimos dias seriam dias difíceis por causa do comportamento humano sobre a terra, por causa do egocentrismo, às vezes dos filhos que drenam os pais, e às vezes dos pais que não se importam, que não têm tempo para os filhos. Eu um dia só não fiquei escandalizado, porque você vai vendo tanta coisa que você não escandaliza mais, né? Colega de mocidade, crente, apertou a campainha de casa, eu recebi, alegre, né, feliz, e começamos a conversar. E não, eu vim aqui para conversar um pouco com você, porque eu resolvi que eu, tipo assim, não aguento mais a minha mulher, eu vou separar da minha mulher. Eu falei assim, mas os seus filhos, você tem um garoto de 9 anos de idade, que precisa da sua presença, você tem uma menina de 12, que precisa da sua presença de pai, de referencial masculino dentro de casa. Seu filho precisa de você. Ele precisa aprender com você. A sua filha, ela vai chegar em casa, você não está em casa. E se a sua mulher, de repente, e ela, de repente, se envolver com outras pessoas, e você vai estar longe, o que me chocou foi a resposta que ele me deu, dessa questão da desafeição. Sabe o que ele falou para mim, irmãos? Ele falou assim, não, eu estou preocupado em viver a minha vida. Os meus filhos vão crescer, e aí eles vão ter a vida deles, não vão nem querer saber de mim. E eu, fico pensando hoje, de fato, como é que vão querer saber? Mas eu fiquei assim, perplexo, porque se de um lado nós encontramos filhos desafeiçoados, é porque eles não foram ensinados à afeição. Não foi gasto tempo para cultivar a afetividade. Nós não tivemos tempo, não gastamos tempo para poder cultivar a afeição, a afetividade, vínculos de amor, sabe, constrangimento em magoar o pai, em desrespeitar a mãe. Nós não ensinamos isso para os nossos filhos, como os nossos pais nos ensinaram. Mas também há muitos pais extremamente egocêntricos, nesse exemplo que eu estou dando. Deixar os filhos numa fase tão crítica da vida, um garoto com 9 anos de idade que está formando a sua sexualidade, está definindo o que ele vai ser em termos de sexualidade, em termos de vida, qual referencial que ele vai ter, vai ficar só com a mãe ali. Não, mas e eu? Eu estou preocupado com a minha vida. Ou seja, e eu é uma expressão extremamente egoísta, extremamente egocêntrica. Os irmãos me conhecem, e jamais tentaria fazer uma coisa como essa, porque desagradaria a Deus, Mas lá em casa a gente luta muito para poder criar esses vínculos de afeição, e nós procuramos muito ensinar os nossos filhos a nos respeitar. Para Samuel respeitar a Márcia, eu que tenho que ensinar para ele.
Samuel me respeitar, é a Márcia que tem que ensinar. Quando nós nos respeitamos um ao outro, eu e a Márcia, quando nós nos respeitamos, ou quando um deles, que é ser humano, como qualquer ser humano, dá um coice nela, peraí, o que está acontecendo? Vocês já me viram fazer isso com a mãe de vocês? É assim que vocês têm aprendido? E assim a gente vai se burilando. A Bíblia diz que quando eu disciplino, quando eu corrijo alguém, meu filho, minha filha, é uma prova de amor. É demonstração de amor. Eu custei muito tempo para entender isso. Já falei aqui para vocês. Minha mãe não estava um pingo preocupada se nós íamos amá-la ou não. Mas ela estava extremamente preocupada em nos amar. Ela estava tão preocupada em nos amar que ela não se importava se nós iríamos amá-la ou não. Por isso minha mãe foi uma mulher extremamente rígida. Nunca deu folga para a gente. E hoje até mesmo os que não são crentes, né, são bons pais, bons homens, bons filhos, estão sempre ali visitando, cuidando, ajudando. Mas ela não estava preocupada em ser amada, essa não era a preocupação dela. Eu muitas vezes parei para pensar, gente, minha mãe foi muito rigorosa, muito rígida. Ela podia ter estragado a gente, né? Algumas vezes eu tentei pensar assim, mas aí fui processando, meus filhos nasceram, vi a criação dos filhos e aquela coisa toda, e eu comecei a fazer a leitura, e acho que estou conseguindo fazer a leitura correta da situação, e descobri que a preocupação dela não era ser amada. E como nós hoje, os pais, somos egocêntricos, nós queremos ser amados. E esquecemos que nós temos que, para ser amados, nós precisamos amar. Corrigindo, ensinando, direcionando, né? Dando asas, orientando, fortalecendo, para que os nossos filhos cresçam responsáveis, trabalhadores, né? Pessoas saudáveis emocionalmente, para a glória de Deus. Mas isso depende de nós, né? Depende do nosso envolvimento. Não são poucas as vezes que nós temos que sacrificar coisas pessoais, isso é não ser egoísta, para que os nossos filhos cresçam saudáveis, afeiçoados, não egocêntricos, mas valorizando, aprendendo, né, dedicando. Então, Paulo está dizendo que os últimos dias seriam dias difíceis. E seriam difíceis por causa do comportamento humano. Egocêntrico, amante das coisas, amante dos prazeres muito mais do que de Deus, e sem afeição natural. Sem afeição natural. Já pensou? Sem afeição natural. Não importa se o pai está cansado, não importa se o pai está adoecendo, não importa se ele não está dando conta. Isso é desafeição. Eu sou daquilo, vocês me conhecem, né? Eu sou muito emotivo, né?
E às vezes eu vejo alguns filhos cuidando dos pais, né? E a gente encontra. A gente encontra. Tem alguns filhos que chegam para o pai, para a mãe, né? Conversa. Não, pai, fica tranquilo. Estou começando a trabalhar. Né? Você não preocupa não, aguenta as pontas mais um pouquinho. Eu estou começando a trabalhar, vou ajudar, né? Vou facilitar para você, fica tranquilo. Quando eu vejo isso, eu fico entusiasmado, falo, graças a Deus, nem tudo está perdido. Mas para isso nós precisamos ensinar os nossos filhos. Nós precisamos lutar contra o espírito desse século. Nós precisamos lutar contra o tempo presente, esse espírito dos últimos dias, porque são dias difíceis, são dias trabalhosos, por causa do comportamento humano, por causa desse ser humano que está sendo criado, um ser humano em si mesmado, com ego, olha que é um rombo. Então, eu fico lembrando dessas coisas. Lá em casa não tinha desse negócio, não. Era tudo comunitário, né? E tinha que ser, porque a pobreza era tão grande, todo mundo tinha que se ajudar, tinha que repartir, não tinha tempo para ter um ego, não, mas isso aqui é meu. De jeito nenhum. A comida é de todo mundo, a roupa é de todo mundo, a casa é de todo mundo, né? E tem que repartir, tem que dividir, tem que aprender. E assim era. Aí crescem irmãos solidários, filhos solidários, né? Cidadãos solidários. Mas nós nos perdemos, né? Estamos criando filhos egocêntricos, egoístas, ensimesmados, amantes de si mesmo, e que muitos, infelizmente, não têm dó dos pais. Não se importam. O coração não mexe. O coração não tem afeição. Misericórdia, né, irmãos? Vamos orar?